Pastor Leandro Bonetti, chega para cá, eu quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Fecha o corredor, não deixa ninguém só. Amém? Vamos orar, com certeza Deus tem uma palavra para o meu, para o teu coração nesta noite. Amém? Fecha os olhos, oramos. Deus poderoso, Deus maravilhoso, graças te damos, Senhor, por mais uma noite, te adorando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui para te adorar, mas também para ouvir a tua palavra. Usa o teu vaso, o teu servo, ó Deus, que ele diminua, Senhor, cresça e o teu nome seja engrandecido. Fala conosco através da sua santa, poderosa, viva e eficaz palavra. Amém e amém, Jesus. Amém. Vamos receber, irmão, aplaudir nosso Deus. Se Deus te usar, meu irmão. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Por favor, amados irmãos, abram as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Deus seja louvado. E o Senhor tem falado com a igreja, falado com todos nós desde o início deste encontro de adoração. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Agora vai em Lucas 15, a partir do versículo 11, que diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos orar um pouco mais, porque a oração é a chave da vitória. Quem ora, glória a Deus por isso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu me encontro, Pai, com o privilégio e a responsabilidade de ministrar a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que é viva e eficaz. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que esse ambiente ainda, Senhor, seja cada vez mais preenchido com a Tua presença, Papai do céu. É em nome de Jesus Cristo que daqui em diante, aquela alma que ainda não te percebeu, não te sentiu, não foi tocado pelo teu doce e amado Espírito Santo, que isto comece a acontecer a partir deste momento. Eu creio em curas, eu creio em libertação, eu creio numa renovação, Papai do céu, espiritual em vidas aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu te peço que eu diminua e o Senhor cresça. E a única voz que seja ouvida aqui seja a sua. E a sua misericórdia nos acompanhe daqui em diante. Em nome de Jesus Cristo, você crendo, você vai dizer amém. Glória a Deus. Pode aplaudir bem forte. Se assente glorificando
o nome santo do nosso Deus. Graças a Deus que esta palavra, esta mensagem, ela é muito conhecida da igreja. Mas também tenho a convicção, se nós tivéssemos que encerrar o culto neste momento, por tudo que aconteceu até agora, já estaríamos abençoadíssimos pelas palavras que já foram mencionadas aqui, pelos louvores que já foram entoados. Mas eu também acredito, creio, que o Senhor tem um pouco a mais para nos entregar através da palavra que acabamos de mencionar. E nós vamos ver que, primeiro, são 2 filhos que este homem tem. E um deles pede a sua parte da fazenda, a sua parte da herança. Uma das primeiras coisas que me vem à mente através da presença de Deus é que esta parábola, o Senhor está querendo nos dizer algo muito importante para que a gente venha tomar muito cuidado com a insatisfação. E vou falar sobre isso brevemente, porque essa é uma das artimanhas que o inimigo das nossas almas tem lançado nas igrejas ao redor. Ele tem feito de tudo para plantar em nossos corações a insatisfação. E por conta desta insatisfação, nós não conseguimos mais encontrar felicidade aonde nós estamos, não é verdade? Por algum momento da nossa caminhada, através da palavra de Deus, nós vamos ver que quando este menino, este jovem, este mais moço, como é descrito na palavra, vem diante do seu pai e pede a sua parte, é porque o que ele tem, o que ele vive, já não lhe satisfaz mais. E nós vamos ver pela palavra que no ambiente onde ele está, ele tem exatamente tudo e mais um pouco do que ele precisa para viver, para sobreviver e estar tranquilamente na presença do seu pai e do seu irmão e da sua família. Mas a insatisfação e o desejo de querer ter é o que o faz se afastar da presença daquele que o ama. Então, cuidado com a insatisfação, porque o inimigo das nossas almas, ele está neste momento lutando, ele está minando, ou pelo menos tentando minar corações para que a gente se afaste do plano perfeito de Deus. Qual é o plano perfeito de Deus? É a cruz. Foi na cruz que o plano perfeito de Deus aconteceu, se transforma em realidade. Não é à toa que Jesus Cristo vai nos chamar a atenção. Quer vir pós mim? Está lá em Lucas, a partir do capítulo 9, o versículo 23. Negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e me siga. Ou seja, todos os dias nós temos que renunciar a alguma coisa, renunciar os nossos pensamentos, renunciar às nossas vontades, renunciar às coisas que o mundo aí tenta cada vez mais nos alcançar. E vou lhe dizer, pela palavra de Deus, como as situações que nós vemos aí fora vêm nos colocar como presentes, como bandejas bem adornadas para nos fazer sair da presença de Deus. Cuidado, porque o Senhor, o nosso Deus, nos chama a atenção esta noite. Ele, o inimigo das nossas almas, está fazendo de tudo para nos afastar da presença de Deus e do plano perfeito que Ele tem para nós, que é a cruz. Porque Ele disse: tome todo dia a sua cruz e me siga. Então é renúncia após renúncia. E quando nós fizemos isso, parece algo muito estranho. Muitas vezes nós abandonarmos ou não querermos coisas que o mundo nos oferece. E são tantas armadilhas, são tantas situações. Mas eu quero te dizer que nada se compara ao que Deus já preparou para nós, num lugar que está reservado para aqueles que creem em Jesus Cristo. Amém? A insatisfação chega no coração daquele moço. E a primeira coisa que ele faz, que a palavra está nos descrevendo, é que ele pede a sua parte. E o pai entrega, porque se é dele, o pai resolveu e entregou, pronto.
E este moço começa a caminhar para a distância. Ele começa a ir com a sua parte para muito longe. Preste bem atenção nisso. Enquanto nós estamos na presença de Deus dentro da sua casa, fazendo a sua vontade, nós não vamos nos livrar das aflições, porque Jesus Cristo nos chama a atenção a respeito disso também. Mas a boa e agradável notícia é que, por mais que tenhamos aflições, ventos contrários, situações que nós não planejamos e não desejamos, Ele nos diz em sua palavra: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus Cristo venceu todas e quaisquer tentações ou possibilidades que quiseram impor a Ele, ou quiseram apresentar para Ele. Então, se Ele conseguiu, e Ele está dizendo em sua palavra, tem de bom ânimo, porque eu consegui, a palavra de Deus vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e é Jesus Cristo. Nós também, você também é um vencedor, porque você vai recusar, você está recusando as bandejas que estão lhe oferecendo, que hoje parecem boas e agradáveis, mas ali adiante vai se revelar uma grande armadilha para te tirar da presença de Jesus Cristo. Então abre bem o teu entendimento e diga não a estas coisas que estão querendo te impor. Cuidado, porque ele recebe a boa parte, ele está recebendo a sua parte, e enquanto ele está com a sua parte, ele está indo, e ele tem tudo o que ele precisa, com a sua parte. Com a sua parte ainda ele tem amigos, com a sua parte da fazenda, com o recurso financeiro que ele engariou com isso, ele tem todos os seus prazeres resolvidos. Com tudo que o dinheiro possa comprar, ele parece que está então feliz e satisfeito, porque na sua mesa existem muitos amigos. Na sua vida íntima existem muitas mulheres. Enquanto o vil metal está ali, enquanto o dinheiro é presente, enquanto, quem sabe, o ouro, a prata ele tem, tudo que o mundo pode oferecer está à sua disposição. Tudo o que o mundo pode oferecer, enquanto nós pudermos comprar, está à disposição. Mas enquanto vem o dia mau, e quando vem o momento em que não existe mais recurso financeiro, e quando desaparece o tal metal, a prata, o ouro, o dinheiro, a moeda, sabe o que acontece? Os primeiros sinais é que os amigos que foram adquiridos pela moeda, pelo valor, são os primeiros a desaparecer. E os prazeres que um dia teve através do recurso financeiro são prazeres que existem apenas na sua memória. Não existem mais. Acabou. Porque o dinheiro pode até comprar alguma coisa. O dinheiro pode nos levar em alguns lugares. Mas não pode garantir. Jamais vai conseguir garantir a felicidade plena. Jamais o dinheiro, o recurso deste mundo, pode fechar uma lacuna que existe dentro de nós. Porque quando todo esse recurso desaparece, a fome bate. Porque os amigos não estão mais ali para ali alcançar um mantimento. Nunca fizeram isso. Estavam aí por causa do que você poderia proporcionar. Existem muitas pessoas que são assim. Enquanto nós pudermos proporcionar alguma coisa, estão perto, cada vez mais perto. E ainda dizem: bate no teu ombro, conte comigo para o que der e vier. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando o dinheiro faltar, quando você não tiver mais recursos para sustentar estas amizades que existem através do mundo e da possibilidade de riqueza que você tenha, quando eles não mais existirem, eu quero que você lembre de uma coisa: existe um amigo que é justo e fiel, que por vezes nos permite andar por estes caminhos, para que a gente um dia caia em si e se perceba o que é que estamos fazendo com as nossas vidas e com as nossas almas. Cuidado aonde nós colocamos a nossa planta dos pés. Cuidado por onde andam os nossos pensamentos. Cuidado onde é que está o nosso planejamento. Cuidado
Mas a boa notícia é que existe sempre uma possibilidade de retorno, de voltar, de querer a presença de Deus. Porque não tem mais recurso. Acabou. É passado o recurso financeiro. E diz a palavra que este moço vai buscar emprego e consegue um emprego. Mas para quem está humilhado, o inimigo vai fazer assim, vai humilhar um pouco mais. Para quem já não tem nada, o desejo do inimigo das nossas almas é humilhar ainda mais. Eu não sei como é que está o teu coração, o teu pensamento, como é que foram os teus dias, mas Deus não erra. Ele está conversando com alguém aqui esta noite. E esta noite foi separada para redenção, para recomeço, para retorno, em nome de Jesus Cristo. Então a palavra diz que nesta história que Jesus Cristo está contando, ele vai pedir emprego e consegue o emprego, para apacentar porcos. A história é de um judeu contando para judeus. E nós sabemos que para eles é imundo este animal. Para eles querem distância. Então vejam só, se está ruim fica um pouco pior. Vai apacentar porcos. E diz a palavra que ele está com muita fome. Só que passou grande necessidade. Sabe o que significa a expressão fome? Não é aquela fome que nós sentimos e aí daqui a pouco a gente vai para a geladeira, abre ela, ainda fica analisando de cima a baixo o que vai comer, ainda fecha a geladeira porque ficou insatisfeito, não tinha mais ou menos o que a tua fome estava desejando. Aí você fica pensando, o que eu vou fazer? Vai para lá, vai para cá, aí belisca alguma coisa, pega a comida do almoço, esquenta. Não é assim, a fome a gente resolve desse jeito, não é assim? Agora essa fome que está descrita aqui, é uma fome que não existe uma geladeira para abrir. É uma fome que não existe um balcão para tirar um arroz, um feijão, a massa e fazer e pronto, está resolvido. Essa fome não é uma fome que você vai no mercado, em qualquer lugar, com o dinheiro que você tem, compra, adquire, come e sacia a tua fome. Não, essa fome é uma fome de que alguém que não tem um centavo para comprar. Essa fome é a fome de alguém que não adianta bater em portas que ninguém vai auxiliar. Essa fome é uma fome aonde ele vai bater, vai insistir e não tem ninguém para lhe auxiliar. Essa fome é uma fome que só é saciada pela presença de Deus. É uma fome que nós não conseguimos mensurar. É uma fome que quando nós ouvimos um louvor que toca a nossa alma, a gente sente os nossos ossos tremerem. E quando nós percebemos, as lágrimas começam a correr, porque então começamos a ser saciados por um louvor ao nosso Deus. É uma fome que quando nós abrimos a palavra do Senhor e começamos a passar os nossos olhos pelas santas escrituras, sentimos os nossos ossos tremerem mais uma vez e sentimos, Senhor está falando comigo e vai falar com a igreja também. Essa é a fome saciada, que nós não conseguimos saciar em nenhum supermercado, restaurante ou o melhor manjar que alguém possa oferecer. Essa é uma fome que somente a presença de Deus pode dar conta. Então talvez alguns entraram nesta casa de adoração, alguns estão nos acompanhando agora ou depois, possam estar se sentindo deste jeito, nesta situação, andando para lá, para cá, insatisfeitos, percebendo que não dá mais desse jeito, percebendo que os amigos, eles na verdade não existem, são meros conhecidos, e que está na hora de tomar uma decisão. Afinal de contas, não tem mais para onde correr. Afinal de contas, não tem mais para onde ir. Mas a boa e agradável notícia é que a porta do céu sempre estará aberta para um homem e uma mulher arrependido. Então diz a palavra que ele quer se alimentar. Ele deseja se alimentar dos mesmos alimentos que aqueles porcos estão se alimentando. Mas aí diz a palavra que ele cai em si.
que precisa acontecer para que a gente venha cair em si? O quanto Deus precisa espremer as nossas almas para que a gente caia em si? Das coisas que a gente vem fazendo, dos arrependimentos que devemos ter, porque quando ele cai em si, a primeira coisa que ele faz é se arrepender. Quando nós caímos em si das bobagens que a gente vem fazendo, a primeira coisa que a gente pensa é: o que fiz? Preciso do Senhor. Pai, me perdoa. O que é preciso ainda acontecer para que a gente venha tomar uma posição real de aproximação com Deus? O que é preciso? Estar como este moço, querendo se alimentar dos mesmos alimentos dos porcos? Deus está neste lugar e falando aos corações: você ainda tem tempo, não deixe chegar como este moço da parábola. Nem saia, permaneça onde você está, se posiciona, coloque-se de pé, porque eu quero falar contigo, é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Pode ficar em pé, fica, pode ficar. Eu já vou para o encerramento, pode ficar. Pode ficar, você está entendendo a palavra. Eu vou voltar. Olha a posição que ele teve. Está mal, acabou, tem esperança nenhuma. Mas eu vou voltar para a minha casa. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá, pastor Márcio, na casa do meu pai, sabe, tem lá os empregados do meu pai, os trabalhadores do meu pai, têm o que comer e tem em abundância. Ei, a casa do meu pai, aqui você não vai passar fome. Aqui tem do alto, todo dia, um alimento fresquinho para as nossas almas. Do alto, todos os dias, tem o que nós precisamos, tem o nutriente necessário para toda e qualquer situação. Assim como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro, até no momento de sequidão, as suas raízes vão se aproximar do ribeiro e elas vão continuar dando fruto e as suas folhas sempre estarão verdes. Ei, é na beira do ribeiro, é junto, é perto da fonte, é junto da fonte, é na presença de Deus que você vai ter o alimento em abundância. É na casa do Pai, em nome de Jesus Cristo. É na casa do Pai, até os trabalhadores têm abundância. Eu vou voltar. Coloque-se à frente, por favor, você que está entendendo a palavra de Deus, porque Ele está dizendo em sua palavra que existe agora um tempo de renovo e restauração. Porque se este moço estava na longura da sua casa, na distância, ele cai em si e diz em seu coração, conversando, quem sabe com ele, Deus, eu vou voltar, porque é na minha casa, na casa do meu pai, até os trabalhadores tem abundância, e eu não quero nem ser chamado de seu filho, porque eu pequei contra ele e pequei contra o Deus do céu, o Senhor dos senhores. Então eu só quero ser um dos empregados. Eu só quero ser um dos empregados. Eu só quero ser considerado um dos servos. Eu não quero mais nem ter o papel de filho. Só que a notícia boa e agradável para as nossas almas é que o inimigo, ele tenta, tem vezes até que ele comemora, achando que venceu. Mas a boa e agradável notícia é que sempre vamos ter um tempo de restauração e transformação. Um tempo em que o Senhor permite cairmos em si das transgressões que venhamos fazer. E aí então Ele apresenta para nós um novo tempo. Eu não quero nem ser chamado de servo, de filho, eu quero ser somente servo. Aí então, quando ele está se aproximando, diz a palavra, o pai já estava lhe aguardando, já estava lhe esperando. O pai já estava lhe esperando. Quando você entrou nesta casa de adoração, o pai já estava te esperando.
quando você chegou aqui e começou a oferecer ao Senhor os louvores, quando você orou, quando você quis estar aqui, o Senhor já estava te esperando. E diz a palavra que o Senhor, o Pai, Ele sai correndo, abraça aquele filho, beija aquele filho. Ei, o Senhor se agrada de estarmos aqui. O Senhor, quando chegamos aqui, Ele nos abraçou, Ele nos envolveu, porque eu creio, quando você chegar em casa hoje, a estrutura física pode parecer idêntica e será idêntica quando você saiu, mas no mundo espiritual já está acontecendo uma grande transformação. E o Senhor, através desta parábola, abraça o filho, abraça. E um abraço de pai é comovente, um abraço de pai é com ternura. Diz que ele teve íntima compaixão. Aquele abraço foi diferente de todos os abraços que um dia aqueles dois trocaram. Foi um abraço onde ele está dizendo, através de um abraço: seja bem-vindo. Você não devia nem ter saído. Desde o momento, estou parafraseando, desde o momento em que você saiu desta casa, eu ia te esperar, porque eu sabia que um dia você voltaria. A casa do Pai é o nosso lugar seguro. Na casa do Pai nós temos tudo o que precisamos. Ei, não saia, não vai aventurar por aí. Todo lugar longe da presença de Deus é uma aventura terrível que pode acabar em morte. Deus está falando com almas aqui. Deus está falando com almas, e só o que acontece para aquele que voltou. Mas o pai disse aos seus servos, o filho disse: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas daí o pai vai dizer ao meu e ao teu coração: você é filho amado, Ele te selecionou, Ele te chamou. Existe restauração pronta para te entregar. Olha só que restauração linda que o pai entrega. Então o pai disse aos seus servos: trazei depressa. É agora, movam-se. É agora. Trazei depressa. Depressa, é agora. A melhor roupa. Então, tudo o que aconteceu aí fora, as lembranças do passado, aquela roupa muitas vezes mal cheirosa, estava apacentando porcos. Imagina como é que ele poderia estar. Mas o pai, quando abraça, ele não quer saber do cheiro, ele quer abraçar. Ele está dizendo no abraço: eu te amo, e me traz uma roupa limpa aí, uma roupa nova. E é o seguinte: essa tu vai tirar agora. As manchas do passado vão desaparecer, porque Deus está acrescentando, Deus está substituindo, Deus está fazendo coisas novas. Então o que passou, passou. Tem um manto de esperança sobre esta igreja, tem um manto de esperança sobre todos nós, porque então ele disse: traga depressa, é agora uma roupa nova. Traga depressa a melhor roupa e veste, e coloca. Então os servos fizeram a troca. Ei, não te preocupa não, que Deus está trocando, Deus está tocando, Deus está fazendo. E agora uma nova aliança está acontecendo. Põe um anel na sua mão, uma nova aliança. As coisas passaram, não vão ser mais lembradas. Existe agora uma nova aliança acontecendo. E sandálias nos seus pés. Então aquele moço já não tem, ele veio descalços, na sua humildade.
de quem se arrepende, ele descalça, porque servo não usa sapato, servo está usando somente os seus pés, e ele não foi chamado para ser servo, ele é chamado para ser filho. Coloca novas sandálias, coloca sandálias nos pés deste aí. Então tem uma novidade de vida acontecendo. Tem sim, tem novidade de vida acontecendo, tem transformação de vidas acontecendo. Aí então você trazei o bezerro cevado, ou seja, o melhor que estava ali. Traga o melhor agora, traga o melhor agora, e matai-o e comamos e vamos nos alegrar. Por quê? Porque tem um decreto acontecendo, é festa, é alegria, porque agora ele vai dizer: porque este meu filho estava morto, longe da presença do Pai, é como se estivéssemos mortos, mas tem ressurreição para você que nos acompanha, para vidas que estão aqui. Estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Em 2 minutos eu quero encerrar. Mas o seu filho, o mais velho, estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, tinha festa no lugar. E chamando dos servos, perguntou o que estava acontecendo. Ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele ficou indignado e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, nem tratou como irmão, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Enquanto esse louvor estiver acontecendo, eu peço em nome de Jesus Cristo que você coloque a tua mão sobre a base do teu coração. Você sabe o que é necessário fazer agora. Aquele moço se arrependeu, caiu em si. Nós temos lutas diárias. Temos lutas diárias. E Ele sabe quais são. Então vai entregando ao Senhor. Vai entregando ao Senhor. Vai entregando ao Senhor. Vai entregando ao Senhor. Glória a Deus. Vai entregando ao Senhor, porque Ele vai mudar a tua vida hoje. É hoje. E já tem cura acontecendo. Já tem restauração acontecendo. Deus é fiel. Olha isso. Tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Olha só. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, Olha para mim aqui. Eu já vou encerrar. Quem, bem baixinho, música. Quem estava afastado dos caminhos do Senhor, e esta palavra entrou como uma flecha no teu coração, e não tem mais o que fazer senão reconciliar, voltar
para recomeçar uma nova vida em Cristo Jesus. Erga a tua mão, quero orar por você. Tem festa no céu, tem festa no céu. Te aproxima aqui do altar, te aproxima aqui do altar. Irmão Diego, faz favor, se aproxime aqui também, junto com o irmão, com os irmãos que estão neste momento reconciliando. Faz o seguinte, pastor, o senhor ora, eu só vou encerrar. São duas almas preciosas que o Senhor já estava esperando. Elias vai mudar de vida, Nataniel vai mudar de vida. Os irmãos que estão aqui, vamos continuar a oração para que a gente venha fazer a vontade de Deus e não retroceder um sequer segundo para trás. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui, chega aqui pertinho do outro. Chega aqui. Repita comigo, diga: Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados. Eu estou voltando para a tua casa. Me ajuda em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por eles. Estenda a mão para cá. Deus poderoso, ora, Pai, pela vida do Natanael, Pai, e ora pela vida do Elias. Muda a história da vida deles. Eles estão tomando essa decisão, mas sabemos que por si só eles não conseguem, Pai. Toma pelo teu Espírito Santo. Eu repreendo em nome de Jesus toda a fúria do inimigo, todas as amarras de Satanás perante a vida deles, Pai. Seja quebrada agora em nome de Jesus, Pai. Espírito do vício, sai em nome de Jesus. Deus poderoso, que haja libertação por completa. Chega do inimigo ter vitória. Todo mal, tudo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, sai agora. Sai agora, em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus, amém. Um abraço deles aí, irmãos. Um abraço da pessoa que está do seu lado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.